A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar, junto a ti eu quero. Bom dia, amado irmão, bom dia, amado ouvinte. Que a graça e a paz do Senhor possa estar habitando em cada lar, possa estar habitando com cada família. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E a melhor consideração que nós podemos fazer nesse dia, onde o Brasil para refletir nos seus entes queridos que já partiram, é que Jesus Cristo já se manifestou, para que através da pessoa dele e do poder que ele tem, ele possa resolver o problema da morte, porque 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. As boas novas de Jesus Cristo perdoam nessa vida, as boas novas de Cristo nos transformam o caráter, mas as boas novas de Jesus Cristo têm em vista também o nosso futuro. E Deus, que é amor, tem o desejo que todos os seres humanos que respiram possam se arrepender para passar a eternidade com Ele. Essa é a grande oferta que nós temos nesta manhã, não é mesmo, Mark? Amém, Josué. Isso é a grande promessa, grande esperança da pessoa que está em Cristo Jesus, essa esperança de vida eterna. E não é nada melhor do que saber que depois esse momento aqui na terra terminou, nós temos uma vida para sempre, dura para sempre com o nosso Senhor. Um pensamento glorioso para nós, hoje de manhã também. Amém. Nosso irmão Luciano está com a gente também esta manhã, que Deus possa estar abençoando ele. Mas nós vamos ver juntos Marcos capítulo 3, versículos 7, repetindo Marcos capítulo 3, versículo 7 até o versículo 19. Mas primeiramente a gente vai fazer a leitura de Marcos 3, 7 a 12, e depois vamos fazer algumas considerações para tirar lições desse contexto nessa manhã juntos. Mas diz a palavra do Senhor em Marcos 3, 7: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar, seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, se prostravam diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Amado ouvinte, amado irmão em Cristo, esse é um contexto em Marcos capítulo 3, versículos 7 a 12, que Marcos faz um resumo das atividades de Jesus. Ele já tinha feito algo parecido em Marcos 1, 32 a 34, quando Jesus estava no ministério em Cafarnaum, onde ele resumiu um pouco das atividades de Jesus. A gente sabe que a palavra do Senhor nos informa em João capítulo 21, no versículo 25, que se fosse ser relatado todas as coisas que Jesus fez, ensinou, e as suas atividades debaixo do sol, do seu ministério, o evangelista nos informa que não caberiam em todos os livros do mundo. Ele crê isso. E por isso, muitas vezes, nos evangelhos nos são dados alguns resumos das atividades do mestre. E também é um contexto que mostra o contraste entre a atitude dos líderes religiosos e a atitude do rebanho em si. Em Marcos capítulo 2, versículo 1 até capítulo 3, versículo 6, nós vimos que os líderes religiosos estavam se levantando bastante contra o ministério de Cristo.
Mas o rebanho, em contraste, parece que está havendo uma aceitação bem grande. E não é diferente nos nossos dias, quando nós exercemos o nosso ministério proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Ele falou em João capítulo 15, no versículo 20: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Quando proclamamos o Evangelho, geralmente acontece esses dois lados opostos. Um grupo de pessoas geralmente vai aceitar o Evangelho. E é o que nós queremos que aconteça com bastante alegria. Relacionamento com Deus é algo precioso e nós sabemos que leva à vida eterna. E grande alegria há inclusive no céu quando existem as conversões. Mas do outro lado também existe oposição ao Evangelho. Muitas pessoas não aceitam e de fato rejeitam a palavra do Senhor, não é mesmo, Mark? É verdade, Josué. Até Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele percebeu isso, viu isso. Ele viu os campos, ele viu as pessoas como ovelhas sem pastor, e ele pediu, orava que Deus poderia colocar trabalhadores no campo, mas como ele disse, pequenos trabalhadores, sabe? Então é um desejo de Jesus que cada um de nós que estamos em Cristo, que podemos ir naquele campo e falar com as pessoas essa fé, essa Cristo que é Jesus e a esperança que Ele dá, que eles podem ter direção na vida. E como Ele está mostrando aqui, os discípulos dele, Ele estava querendo, eles realmente percebem o que significa de ter um relacionamento comigo, e também, acima de tudo, que Ele está torcendo que nós podemos fazer o melhor para Ele cada dia, levando a mensagem do Evangelho para outros. Amém. E Marcos 3, 7 a 12 também serve de contexto para a escolha dos 12 apóstolos. Tem os seguidores em geral, tem a grande multidão, mas da grande multidão que está seguindo Jesus, ele separou 12 homens especiais, e daqui a pouco a gente vai ver em 3, 13 a 19. Mas está mostrando que essa multidão que está seguindo Jesus aqui está vindo de muitos lugares. Na verdade, são duas multidões que se uniram, uma multidão vinda do norte e uma multidão vinda do sul. E Jesus está curando essas pessoas. Capítulo 3, versículo 10, qualquer enfermidade, Jesus tinha poder para curar. E as pessoas estavam se arrojando a ele para o tocar, de maneira que versículo 9, ele fez uma recomendação para os discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho, até para cuidar da integridade física do mestre. As pessoas estavam se arrojando, tinham o perigo de apertar e comprimir Jesus. De maneira então que quando tem uma grande multidão daqui para frente, ele vai sentar no barquinho, e de um barquinho ele vai estar inclusive ensinando as multidões. Marcos capítulo 4, versículo 1, quando nós chegarmos lá, Jesus volta a ensinar à beira-mar, se reúne numerosa multidão a ele, de modo que ele entra num barco, onde se afasta da praia, e o povo fica sentado na beira da praia, e versículo 2 de Marcos 4, é de dentro do barco que ele vai doutrinar e que ele vai ensinar as multidões. Agora, nesse contexto ainda, capítulo 3, versículos 11 e 12, tem os espíritos imundos que, quando veem Jesus, prostram-se ante ele e confessam que ele é o Filho de Deus. E Jesus, como Filho de Deus, é um grande tema nesse evangelho. Inclusive, em Marcos capítulo 1, versículo 1, ele abre o evangelho dizendo sobre o princípio do evangelho de Jesus Cristo, e ele identifica já Jesus Cristo como o Filho de Deus. Versículo 11, quando Jesus se batiza, os céus se abrem e a voz do céu, a voz do Pai, identifica ele como o Filho amado. Depois, na transfiguração também, em Marcos capítulo 9, versículo 7, de novo o Pai vai expressar que Jesus Cristo é o Filho que deve ser escutado. Também em Marcos capítulo 14, 61 e 62, quando o sumo sacerdote interroga Jesus, ele faz a boa confissão dizendo que ele é o Filho de Deus. E depois em Marcos capítulo 15, no versículo 39, o centurião, ao observar os eventos da cruz de Cristo, ele acaba confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui nesse contexto, até mesmo os demônios estão confessando isso, mas Jesus, versículo 12, está proibindo que eles possam pregar sobre a mensagem que Jesus é o Filho de Deus, porque luz e trevas estão em oposição. E Jesus não permite que as trevas preguem sobre a luz. A gente sabe que Jesus é a verdade, João 14,6, que o diabo é o pai da mentira, João 8,44, e se o diabo prega sobre Jesus,
Ficaria a dúvida para a multidão, afinal de contas, de que reino faz parte de Jesus Cristo. E por isso ele acaba proibindo aqui que os demônios preguem sobre quem ele é. Mas uma mensagem mais importante. Nota capítulo 3, versículo 11, que os demônios confessam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confessam, mas não obedecem. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que os demônios creem e até tremem diante de Deus. Mas o fato é que naquele contexto eles estão sendo comparados àqueles que têm fé, mas não têm obras. E nós precisamos ter cuidado para não sermos discípulos do diabo. Nós conhecemos a palavra. E se nós conhecemos e temos fé no Senhor, a nossa fé tem que ser uma fé obediente. Se nós cremos que Jesus é o Senhor, nós precisamos obedecer exatamente todas as coisas que Ele nos ensina, não é mesmo, Mark? É verdade, Josué. E uma coisa que até eu estava falando com alguém no outro dia, uma coisa que nós precisamos lembrar, quando nós estamos fazendo as obras que nós fazemos para Deus, a cada dia, a cada momento, e tem muitos lugares, religiões que dizem, é bom para fazer coisas boas também, mas obras são muito importantes, mas aquela parte teológica também é muito importante, é o motivo por que você faz. Nós fazemos porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, isso é fundamental, mas os outros fazem por outros propósitos que não é de Deus, sabe? Então é muito importante que nós podemos realmente entender que tu és o Filho de Deus, está falando para nós que estamos em Cristo, vamos falar isso e vamos agir isso em nossas vidas. Então é muito importante o motivo atrás porque nós fazemos as coisas que fazemos, e pela fé e as obras que estão em Cristo Jesus. Amém. E Marcos 3, 13 então a 19, depois subiu ao monte, Jesus, né? E ele chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, as quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Antes da gente conversar um pouco sobre esse contexto, nós queremos lembrar ao amado ouvinte que você pode ligar para entrar em contato conosco. Cacá e a Grazi estão no telefone atendendo, 3013-9222. Você pode entrar em contato para seus pedidos de oração ou seus agradecimentos, fique à vontade. Agora, nesse contexto de Marcos 3, 13 a 19, dessa grande multidão que está seguindo Jesus, então, ele escolhe 12 homens. E foi uma escolha soberana de Jesus, capítulo 3, versículo 13, ele sobe ao monte e chama para ele aqueles que ele quer, e foi também fruto do desejo, porque houve a aceitação, eles vieram para junto dele. Mas a gente precisa lembrar que essa escolha soberana de Jesus é também, ao mesmo tempo, em submissão ao Pai. Porque Lucas capítulo 6, versículo 12, do mesmo contexto, mostra que Jesus passou a noite inteira orando, antes de escolher os 12. A gente sabe por João capítulo 5, versículo 19, João capítulo 5, versículo 30, que Jesus nunca faz nada sem antes consultar o Pai. Inclusive ele usa uma frase bastante conhecida dos ditos deles: eu nada posso fazer de mim mesmo. Ele só faz aquilo que ele vê o Pai fazer. Ele só julga da maneira que ele vê o Pai julgar. Em João 12, 49, inclusive 50, ele diz que tudo o que ele fala é somente aquilo que o Pai prescreveu para ele falar, de maneira que ele está completamente submisso no ministério dele à vontade do Pai. E a escolha dos 12 está ligado à ideia de ter orado uma noite inteira antes da escolha, com certeza pedindo sabedoria e direção para essa escolha. Mostra a submissão e a humildade como discípulos devemos ter em relação ao nosso Pai, não é mesmo, Mark? É verdade, Josué. É isso. E a ideia que Jesus realmente passou a noite inteira orando sobre as coisas que estavam acontecendo, mas em particular também quem vai ele escolher para esse ministério que ele vai dar para eles. Mas é interessante que Jesus orava assim, intenso, sobre cada decisão que ele iria fazer. Quanto mais nós devemos pegar o exemplo do nosso mestre, o Jesus, e ora. Quanto é difícil, eu penso, a última vez que eu passei a noite inteira
orando sobre alguma decisão na minha vida. Então realmente está me mostrando, desfiando, que é preciso fazer mais isso também em nossas vidas. Antes de qualquer decisão na vida, vamos tentar de colocar diante de Deus para dar direção em nossas vidas. Amém. Agora, esse chamado teve 2 objetivos. Versículo 14, designou 12, Marcos 3,14, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios, inclusive. Então, o fato de Jesus ter como meta que eles estejam com ele, mostra que Jesus quer treiná-los e transformá-los. Eles precisam ouvir os ensinos de Jesus antes de proclamar os ensinos de Jesus. Eles precisam aprender antes de ensinar os outros. E também, além de aprender as coisas com o próprio ensino que sai da boca de Jesus, observar o mestre também. Ter tempo com o mestre e ver as atitudes que Jesus Cristo tem. Como é que o mestre reage quando as coisas vão bem? Como é que o mestre reage quando as coisas vão mal? Como é que o mestre reage quando ele tem aceitação? Como é que o mestre reage quando de fato ele é perseguido? Como é que o mestre ora? Tantas e tantas coisas que eles podem aprender na vida prática com Jesus. Então, a primeira meta é para que Jesus possa treinar eles e transformar eles. E depois de serem treinados e transformados, eles também vão ser enviados para pregar. E Jesus, inclusive, está dando a autoridade que eles façam sinais também, que possam autenticar a palavra que eles vão pregar. Jesus vai enviar primeiramente eles para missões menores. Mateus capítulo 10, eles vão pregar somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois que eles saem para a missão, eles retornam e Jesus pode fazer uma avaliação com eles da missão, porque ele está preparando também eles depois para a grande missão maior, a missão da grande comissão, em Mateus 28, 18 a 20, e em Atos capítulo 1, versículo 8, antes da ascensão, Cristo vai dizer que eles têm que pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, e tem que pregar até os confins da terra. Então é uma etapa de aproximadamente 3 anos desses apóstolos com Cristo, aprendendo para que depois eles possam exercer o grande ministério da grande comissão de conquistar o mundo inteiro da época, chegando à capital Roma em Atos 28, onde Paulo chega, pregando o evangelho, não é mesmo, Mark? É verdade, Josué, e é incrível para pensar que Jesus escolheu esses homens que o mundo iria dizer quem são eles para pregar essa palavra. Então, Jesus, ele olha realmente como Deus olhou para Davi e disse, segundo o coração, Jesus, ele olha para dentro de nós e ele pode utilizar a pessoa mais inesperada para fazer a vontade dele, se a pessoa está disposta de obedecer e ouvir a palavra dele. Verdade. Agora, a transformação dos discípulos, ela está implícita. Eles não vão poder continuar da mesma maneira que eles eram. Eles precisam mudar para imitar Jesus em tudo. E como eles foram transformados de fato? Depois da ressurreição e com o poder do Espírito, na época do Pentecoste, eles tornaram-se outros. De indivíduos simples, eles acabaram se tornando gigantes da fé. De pessoas suspeitas como o publicano e como o zelote, eles vieram a ser servos dignos de toda a confiança e realmente mostraram que Cristo vivia neles. Se a gente pega Atos capítulo 4, versículo 13, que Pedro e João estão pregando para o Sinédrio, o próprio Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou Cristo e que teve com Cristo, faz um comentário interessante sobre os apóstolos Pedro e João aqui. Atos capítulo 4, versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram. Esses homens estiveram com Jesus. Que diferença esses 3 anos e meio, fez na vida desses homens? Eles estavam reconhecendo já que eles estiveram com Jesus porque a atitude deles, o tipo de ensino deles, inclusive, mostra que eles estiveram com o Mestre, Mark. Amém. E isso também mostra que as pessoas podem ser transformadas por Jesus a cada vez mais. Pensando sobre o João, sabe? João e Tiago, os filhos de trovão. E com certeza quando eles chegarem lá precisando ir para Samaria, ele disse, vamos trazer fogo aqui, Jesus. E ele disse, não é assim. E depois disso, o João, um dos filhos do trovão, vai ser conhecido como apóstolo do amor. Deus pode mudar qualquer coração. É verdade.
Versículos 16 a 19 tem a identidade desses homens. Eles são homens comuns e simples. E o que nos mostra como Jesus, com a vida dele e com o poder dele, fez maravilhas com candidatos improváveis. 1 Coríntios 1, 26 a 29, Paulo pede que os irmãos reflitam que não são muitos de nobre nascimento e muitos poderosos que são chamados, mas que Deus chama as coisas loucas do mundo para evidenciar que o poder nas nossas vidas é de Deus. Tem dentre esses 12 homens aqui, nós temos 4 pescadores, um cobrador de impostos, um nacionalista extremista, que foi Simão o Zelote, e tem até mesmo um traidor. E se a gente pensa um pouquinho em cada um deles, pensa sobre Pedro, um dos 4 pescadores. Ele foi bastante conhecido pela inconstância dele, pelos altos e baixos dele nessa comunhão com Cristo. Num instante, Pedro, por exemplo, anda sobre o mar, cheio de coragem e fé. E no mesmo instante, ele morre quase afogado porque ele tira o foco de Cristo e coloca o foco nas ondas. Uma hora ele testemunha a glória de Cristo na transfiguração. E no mesmo momento, sem muita reflexão, ele já rebaixa a Cristo a Moisés e a Elias, querendo construir tenda para os 3, de modo que a voz do céu diz que é Jesus que deve ser escutado. Deus aprovando Jesus Cristo como o filho dele. Uma hora ele diz que está pronto a ir com Cristo para a cruz. Morrer com Cristo na cruz se for possível. Depois, diante de uma criada do sumo sacerdote e outras pessoas que estão reunidas juntamente, ele já está negando Jesus Cristo. Mas depois, em Atos capítulo 12, a gente vê a transformação dele. No contexto onde Herodes matou Tiago. E naquela mesma noite, na manhã seguinte, já estava para matar Pedro. Em Atos capítulo 12, versículo 6, enquanto a igreja orava pela libertação dele, ele está dormindo tranquilamente entre 2 soldados. Mas na noite seguinte, ele já ia ser morto. Que transformação e que confiança e que coragem que ele tem agora em Deus. Evidencia a transformação que aconteceu na vida dele, não é mesmo, Mark? É verdade, Josué. É incrível para pensar. A dia antes isso, tanto paz assim. Essa paz que nós podemos realmente reconhecer nossas vidas, enfrentar qualquer coisa em nossas vidas, sabendo que Jesus está conosco, crendo na esperança que temos nele. Então, como disse a palavra de Deus, em todas as nossas ansiedades, em todas as nossas frustrações, todos eles colocam diante de Deus, e a paz de Cristo esteja conosco. Pode acontecer, mas precisamos colocar tudo diante dele e que também deixa que Deus nos transformar para chegar naquele tipo de fé que vai levar nós em lugares muito diferentes, mas sempre com Deus. Deus está conosco. Amém. Pensa sobre André. André, quando foi indicado para ele que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele era um dos discípulos de João, em João capítulo 1, versículo 35, e ele seguiu Jesus e passou aquele dia com Jesus. Tamanha convicção ele ganhou que ele já levou Pedro ao mestre. André é um bom evangelista, ele levava pessoas a Cristo. Ele levou o irmão dele, apresentou Simão Pedro para Jesus. Depois, em João capítulo 6, da questão da multiplicação dos pães, quando Filipe falou que precisariam 200 denários para alimentar toda a multidão, André que trouxe um rapazinho com 5 peixinhos, com 5 pães e 2 peixinhos, e apresentou a Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia resolucionar aquela situação. E depois em João capítulo 12, na questão da Páscoa, quando os gregos queriam ver Jesus, Filipe comunicou para André, e André então comunicou para Jesus, querendo levar os gregos a Jesus. E André é um bom exemplo para a gente, de como podemos ser bons evangelistas. Depois de nos convertermos e de seguirmos, levar outras pessoas a Cristo também, com a convicção que é Ele que pode transformar qualquer situação, não é mesmo, Marcos? Amém. Ele pode transformar cada situação na vida, mas nós precisamos realmente levar essa mensagem e aquele parte do interior de nós realmente pedindo que Deus nos dá força, que nós podemos ter entendimento, o pleno conhecimento na verdade, no amor de Jesus Cristo para enfrentar todas essas coisas. E com certeza, quando nós mostramos essa fé com nossas ações, isso vai
atrair outras pessoas querendo isso também. André está mostrando a fé que ele tinha. As palavras de Deus estão mostrando com esses discípulos aqui que sim, Deus pode utilizar qualquer pessoa, Ele pode utilizar eu e cada um de nossos amados ouvintes. Se você entrega a sua vida para Jesus, Ele pode utilizar você para seu reino em todos os lugares diferentes. Só deixa Ele, toma a sua vida e vive para Ele. Amém. E pensando uma última lição aqui, nós poderíamos pensar sobre muitos desses apóstolos, mas pensa sobre Simão, o Zelote, e Mateus, o publicano. Eles eram de partidos opostos. Mateus, inclusive, vendeu a nacionalidade dele para cobrar impostos do seu próprio povo. E Simão é nacionalista, ele defende o povo dele com unhas e dentes contra o Império Romano. Eles são inimigos mortais, mas agora eles vêm a Cristo e estão convivendo pacificamente dentro da mesma família. Se arrependeram, abandonaram suas antigas convicções, mudaram a vida e vivem em paz com Deus e vivem em paz um com o outro. E assim é a família de Deus. Deus em Cristo quer reconciliar homens com Ele, por meio do arrependimento dos pecados e mudança de vida, mas quer reconciliar um com o outro também. Em Cristo, Gálatas 3, 26 a 28, não existe diferenciação de classe social, não existe rico e pobre, não existe mulher e homem, não existe judeu ou gentil, nacionalidade, nenhuma questão em Cristo nos separa. Existe uma unidade. A única coisa que precisa ser apartada é a questão do pecado, porque esse separa de Deus e também destrói os relacionamentos. Mas a família de Deus é uma família de paz, é uma família de amor, onde em harmonia vivemos no relacionamento com Deus e uns com os outros. E se você não faz parte dessa família, nós queremos te convidar a fazer parte dessa grande família de Deus. Nós reunimos na Avenida Teresópolis, número 2043. Avenida Teresópolis 2043, no domingo às 10 da manhã. Você pode visitar, que nós estamos de braços abertos para te receber. E também na Avenida Bento Gonçalves, número 9251. 9251, no bairro Agronomia. Às 18 horas, os nossos irmãos se reúnem lá no domingo também. E na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, às 10 da manhã, o nosso irmão Delmar Dornelles também reúne lá. Você pode entrar em contato conosco durante a semana no número 8570-0455, repetindo, 8570-0455 é o celular que você pode entrar em contato conosco. E as mensagens que estamos fazendo do livro de Marcos, você pode entrar no site, no blog cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com.br, que ali tem a sequência das mensagens do Evangelho de Marcos. Fique com Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar dentro de cada família, não é mesmo, Mark? Amém. Que a graça de Deus pode estar com cada um esse fim de semana e que você pode procurar conhecer esse grande Deus que nós conhecemos em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje se fará. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida. Um novo lar.